E como a matéria é um pouquinho complicada, vamos treinar mais. A despedida deixou a mãe aflita. Primeiro passo, achar o verbo. Deixou. Tem o U, tem o O, mas ninguém vai falar eu deixou. Então é terceira pessoa do singular. Ele deixou a mãe aflita. Sumiu a despedida, que é o verdadeiro sujeito simples. Deixar não está na lista do CFPAT, nem perdeu o significado. Então ele é verbo significativo. Vou fazer a pergunta. A notícia deixou quem? Deixou quem? A mãe aflita, o objeto direto. Só que aflita está falando de mãe, está coladinho, está concordando, por isso é adjetivo, mas pode ser adjunta de nominal ou predicativo do objeto. Como é que eu identifico? Fazendo a pergunta como ou transformando a mãe no pronome oblíquo a, colocando antes do verbo, depois do verbo. Se o adjetivo fala do pronome oblíquo, é sem nenhuma dúvida predicativo do objeto. Então vamos ver? A despedida deixou-a aflita. A despedida a deixou aflita. Tá vendo? Eu tenho as duas formas. Então quer dizer que a despedida deixou a mãe como? Estão vendo? Duas técnicas. Fazendo a pergunta como ou transformando no pronome oblíquo. Mesmo que você fale erradamente, a despedida deixou ela aflita, estaria certo. Você acharia que o aflita é predicativo do objeto. Só que a gente tem que treinar falando corretamente, ok? Então, se há verbo significativo e predicativo do objeto, tira o sujeito, tudo vai ser predicado, verbo nominal. Paula completou o exame emocionada. O que nós temos? O verbo completar. Tem o U e tem o O. Ninguém vai falar eu completou, então é terceira pessoa. Se eu disser ela completou o exame emocionada, sumiu a Paula, que é o verdadeiro sujeito simples. Completar não está na lista do CFPAT. Não perdeu o significado. Então o verbo é significativo. Vou fazer a pergunta. Paula completou o quê? Ou completou quem? Porque eu posso completar uma coisa ou uma pessoa. Então, o objeto direto é o exame. Agora, notem, emocionada está coladinho no exame, mas não concorda. Exame é masculino, emocionada é feminino. Então, ele já me disse, não posso ser predicativo do objeto. Por quê? Porque esse emocionada é como a Paula estava quando completou o exame. Por isso, adjetivo, lembra? Adjetivo separado pelo V do verbo ou da vírgula é predicativo do sujeito. Esse emocionada está depois do verbo. Que eu posso falar completou emocionada ou completou o exame emocionado. Então, se tem verbo significativo e predicativo do sujeito, o predicado é verbo nominal. Eu vi o diretor angustiado. Primeiro passo, vi, é o verbo. Tem I, todo I caracteriza eu. Então, o sujeito eu, está escrito aqui, sujeito simples. Já vimos, ver, não está na lista do CFPAT, nem perdeu o significado. Então, ele é verbo significativo. Eu vi o quê ou vi quem? Eu vi o diretor. Então, a pergunta é quem? O diretor estava angustiado. Ó, já está me dando dica. Como que eu vi o diretor? Angustiado. Então, objeto direto, o diretor. Como o adjetivo fala do objeto direto e está coladinho, pode ser adjunta de nominal ou predicativo do objeto. O que eu faço? Transformo o diretor no pronome oblíquo o, coloco antes do verbo, depois do verbo. Se o adjetivo fala do pronome oblíquo, não tenha medo, é predicativo do objeto. Eu o vi angustiado. Eu vi-o angustiado. Muita gente falaria, eu vi ele angustiado. Perfeito. O angustiado está falando do ele, que é pronome.
provou, que é predicativo do objeto. Muito cuidado. Você pode pensar, eu vi ele angustiado, mas não pode escrever jamais, porque isso é erro. Mas ajudou você a descobrir que verbo significativo com predicativo do objeto gera o predicado verbo nominal. O professor acusou-me de faladora. O verbo é acusar. Tem o e tem o. Mas não posso falar eu acusou, então é ele. Ele acusou-me de faladora, mas sumiu o verdadeiro sujeito, que é o professor, sujeito simples. Acusar não está na lista do CEF-PACT, não perdeu o significado de acusar. Então eu vou fazer a pergunta: o professor acusou quem? Porque ele vai acusar uma pessoa. Acusou quem? Eu, que está representado pelo me. Como esse me é pronome oblíquo e é o objeto direto, e faladora está falando do pronome oblíquo, está prontinho. Todo adjetivo que fale de um pronome oblíquo é sempre predicativo do objeto. Então, verbo significativo e predicativo do objeto gera o predicado verbo nominal. E para isso, é só eliminar o sujeito e você identifica quem faz parte do predicado. Nunca considerei este assunto importante. O verbo é considerei. Olha o i. Se tem i, o sujeito sou eu, mas não está escrito. Então, ele é o sujeito desinencial eu. Considerar não está na lista do CEF-PACT, nem perdeu o significado. Então, eu vou fazer pergunta. Eu considerei o quê? Ou considerei quem? Como a resposta é assunto, a pergunta eu considerei o quê? Este assunto importante. É o objeto direto. Mas importante é adjetivo, está coladinho no substantivo importante. Já me disse, sou adjetivo, mas posso ser adjunto adnominal ou predicativo do objeto. Qual a melhor técnica? Transformar assunto no pronome oblíquo o, ou no ele, na nossa cabecinha. O erro tem que ficar na cabecinha, o certo a gente faz. Então, como que você falaria? Nunca considerei ele importante, quer dizer, o assunto. Nunca o considerei importante. O adjetivo está falando do pronome oblíquo, como se falou do ele, que é a forma incorreta de se falar. O que interessa é, importante é predicativo do objeto, o verbo é significativo e o predicado é verbo nominal. Entra tudo, porque o eu está escondidinho neste i. As mulheres julgam os homens insensíveis. Primeiro passo, julgam, é o verbo. Tem M, já me disse, é terceira pessoa do plural. Eles julgam os homens insensíveis. Elas julgam os homens insensíveis. Sumiu quem? O verdadeiro sujeito, que são as mulheres. Julgar não está na lista do CEF-PACT, não perdeu o significado, então ele é verbo significativo. Vou fazer a pergunta, julgam o quê ou quem? Como homens é gente, as mulheres julgam quem? Os homens insensíveis. Está tudo combinado no objeto direto, mas insensíveis é adjetivo e pode ser adjunto adnominal ou predicativo do objeto. Como é que eu descubro? Fazendo a pergunta como? Como as mulheres julgam os homens? Insensíveis. Vamos transformar os homens no os. As mulheres os julgam insensíveis. E depois do N tem que virar nos. As mulheres julgam-nos insensíveis. Então tem várias maneiras de se descobrir. O que interessa é insensíveis é predicativo do objeto, o verbo é significativo e o predicado tem que ser verbo nominal. Ainda vem mais frase. Aguarde.